Viu, deputado Max, pela iniciativa. Muito importante a gente ter nessa legislatura. A gente pode dizer que nós temos uma bancada de educação, enfim, nessa casa, né? A gente vê várias categorias, várias áreas, vários setores da sociedade do Distrito Federal organizadas com bancadas, e a educação sempre ficou muito de fora. Eu acho que nós temos agora, né, essa condição de tratar e trazer esses temas que são tão centrais aqui. Quero cumprimentar também os sindicatos dos professores, em nome da companheira Ana, e também a Gabriela, né, que representa aqui a Associação dos Professores em Contrato Temporário. Quero, viu, Max e colegas, dizer que nós estamos acompanhando também pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura. O mandato do Max tem sido muito parceiro nesses debates que nós estamos fazendo lá, e quero trazer alguns dados e algumas questões, acho que já foram até ditas aqui, que nos ajudam a pensar nas estratégias que nós vamos ter, principalmente na luta desse ano e para os próximos, né, para tentar mudar a lógica e a curva do que vem acontecendo na educação pública do Distrito Federal. Primeiro, sobre a questão numérica dos profissionais dentro das escolas. Em 2014, nós tínhamos 35.300 professores na rede, e esse número tem sido quase linear de lá para cá. Tem um ano que aumenta um pouquinho, 700, fica oscilando entre 35 e 37 mil professores na rede. Só que em 2014, nós tínhamos 29.200 efetivos e 6.131 temporários. Esse número, obviamente, os efetivos foram diminuindo ano a ano, enquanto os contratos temporários foram aumentando ano a ano até chegar em 2022, com 22.243 professores efetivos e 14.185 professores em contrato temporário. Significa que em 2014, o ano anterior à aplicação e aprovação do Plano Distrital de Educação, nós tínhamos 17% da rede em contrato temporário, e 2022, o ano passado, 39% da rede em contrato temporário. Isso significa, em números, quando a gente fala de regência de classe, quase 50%. Nós estamos atualizando ainda e pegando as informações dos números de 2023, tudo indica que em 2023 nós já temos mais de 50% dos professores em regência de classe na situação de contratação temporária. Esse é um número que nós nunca vimos antes na rede pública de ensino do Distrito Federal. E é óbvio, quando a gente fala disso, nós estamos falando num desmonte e num ataque muito grande à rede e à carreira magistério e à carreira docente. Não se trata de um debate individualizado de qual professor ou professora tem mais qualidade pela forma de contratação. Se trata de um debate coletivo, porque é evidente, e já foi dito aqui, que a forma de contratação altera a entrega e o resultado final, principalmente porque as condições de trabalho são diferentes. A começar pela condição salarial. A média salarial do ano de 2022, a partir disso, quando a gente fala em remuneração líquida dos professores efetivos, é R$ 7.769, enquanto dos professores em contrato temporário é R$ 4.788. Então, é evidente que essa diferença de remuneração, ela impacta no serviço prestado e no próprio trabalho. E quando a gente fala de garantia de direito e serviço público de qualidade, nós falamos em valorizar o servidor público, aquele que presta o serviço, como outros direitos que não estão previstos, né, pela legislação sobre a questão dos atestados, enfim, outras questões que também já foram ditas aqui. Então, se trata de um ataque organizado à carreira magistério. E nesse quadro de 50% da rede em regência de classe, é urgente começar a pensar em algumas soluções. A primeira delas, que é emergencial, é a da semana pedagógica. Porque o que resolve mesmo é concurso público. Mas se nós temos na rede hoje, com 50% da rede em contratação temporária, não é possível pensar um instrumento importante que é a semana pedagógica, de planejamento do ano letivo nas escolas, sem metade da rede participando do planejamento. E tem condição legal para fazer isso. O problema hoje não se trata do ponto de vista administrativo ou jurídico. Primeiro porque nós temos vários estados no país que já fazem, né, a contratação dos temporários na semana pedagógica. Então, tem jurisprudência nacional, o Estado do Paraná faz, o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, e não estamos falando aqui dos estados que têm
como referência no último ano a valorização do servidor público. Estamos falando de estados como Paraná, São Paulo e Minas Gerais, que também implementam uma agenda muito neoliberal na educação pública e de esvaziamento e de desmonte. E, mesmo assim, é feita a contratação dos temporários na semana pedagógica. Então, o problema não se trata disso, até porque os contratos temporários hoje no Distrito Federal recebem pela coordenação pedagógica, que é o mesmo instrumento legal administrativo da semana pedagógica. A semana pedagógica nada mais é do que a coordenação pedagógica estendida, ou seja, se é pago para os contratos temporários durante o ano letivo, é possível pagar também na semana, ainda mais com a escolha de turma sendo feita no ano anterior, como foi feito ano passado, que permite já identificar as turmas que precisam. Então, o argumento que o governo apresenta é de limite financeiro. Nós questionamos, deputado Max, 30 milhões de reais, a informação que o governo federal apresentou, que custa trazer os temporários para a semana pedagógica. Não me parece que é uma despesa, pelo contrário, sim um investimento necessário e viável, diante do orçamento do Distrito Federal, de 51 bilhões de reais, só na educação 7,5 bilhões de reais. Não estamos falando de 30 milhões. É possível achar dentro desse orçamento, porque o retorno que ele tem, ele é imensurável do ponto de vista do orçamento. Então, estou colocando... Primeiro, acho que essa é uma questão muito fundamental para nós. A segunda, a do concurso público. E é preciso fazer valer, junto com o sindicato, junto com a sociedade civil, aqui essa casa, né, os nossos mandatos estão muito à disposição disso, fazer valer o que está na LOA desse ano, a Lei Orçamentária Anual de 2023, que prevê a contratação de 6.200 professores só para esse ano. Nós achamos que é preciso mais para recompor essa perda, como eu disse aqui, ó, de 2014, 29.200 para 2022, 22.243. Nós temos 7.000 professores efetivos que não estão na rede, não foram substituídos por contratação efetiva. Então, você tem um déficit de, no mínimo, 7.000. Por que nós estamos falando no mínimo 7.000? Porque a rede aumentou. E quem está na escola vê que a rede aumentou, porque ano após ano, o número de estudantes por turma só aumenta dentro das salas de aulas que estão superlotadas já, num estrangulamento enorme. Então, o déficit mínimo hoje são 7.000. A LOA prevê a nomeação e contratação de 6.200. É preciso garantir que esse ano ainda, e no primeiro semestre, a gente tenha a nomeação dos 6.200 professores, porque isso ajuda e diminui o impacto. E eu quero encerrar trazendo só duas questões de reflexão, uma sobre os monitores. Obviamente, nós estamos falando também de um debate de escola e é preciso ampliar esse debate do entendimento de cada profissional, porque se a gente fala que a carreira magistério está sendo cada vez mais estrangulada, isso também é verdade, e é mais verdade ainda para a carreira assistência da educação, para os funcionários e funcionárias de escola, que a cada ano que passa vão sendo mais estrangulados, aí a gente entra não só os monitores, secretários, apoio administrativo, e é preciso fazer cumprir a lei, porque ajuda os monitores, e foi dito aqui, né, da mudança da função dos monitores, é preciso fazer outros profissionais na escola. Nós temos legislação federal e local para a contratação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Esse profissional é fundamental para a gente poder dar conta disso. A LOA prevê 200 psicólogos e 200 assistentes sociais para o ano de 2023, o que não dá conta, obviamente, do tamanho da rede. Nós temos quase 700 escolas, mas é preciso avançar também nesse debate e queremos fazer esse convite também para a gente continuar nessa pressão, nessa mobilização tão necessária. E eu encerro aqui, nós vamos ter que discutir nessa casa, em cada escola, o debate do Plano Distrital de Educação, que ele está conectado com o debate do PNE, do Plano Nacional de Educação, mas nós vamos precisar fazer, até porque a vigência do PDE é o ano que vem. E o governo federal precisa encaminhar para essa casa um novo projeto de lei para a gente pensar os próximos 10 anos da educação pública, e nós já identificamos que das 21 metas do Plano Nacional de Educação, nenhuma será integralmente cumprida. E eu destaco, para encerrar, a meta 20, que para nós é o coração do plano, que é a meta do financiamento, que previa, em 2025, o Distrito Federal executou 3,14% do seu PIB em educação. Aqui no Distrito Federal, a meta 20 previa dobrar esse valor para chegarmos, em 2024, a 6,12% do nosso PIB investido em educação. E a curva que a gente acompanha ano após ano, não é nem que nós estamos tentando chegar e não vamos chegar. A curva é a contramão.
tem diminuído ano após ano. Em 2022, nós saímos dos 3,14% do PIB em 2015 para 2,29% do PIB em 2022, na contramão daquilo que o plano prevê e que é a solução necessária dos problemas da educação, que se chama financiamento. Construção de escola, concurso público, reestruturação das carreiras, mais profissionais em sala de aula e, inclusive, incentivo a projetos pedagógicos, que é fundamental, afinal de contas, é o objeto de ser da escola. Então, quero colocar à disposição o deputado Max, colocar também a comissão à disposição para a gente pensar juntos, né, e coletivamente essas estratégias para dar conta daquilo que já está na lei. O Sindicato dos Professores sempre falou, é a luta que faz a lei. E para nós, deputado Max, a lei às vezes não é suficiente. A gente luta para fazer a lei e depois é preciso continuar na luta para fazer valer a lei e cobrar que ela seja executada. Então, conte com o nosso mandato, com o mandato do deputado Max, nessa luta coletiva e conjunta para fazer valer a lei. Obrigado.